tá, Ju? Que Eu tô legal. bem, e você? Nossa, que coisa boa. Nossa, obrigado. De verdade, eu já vou agradecendo desde já, porque eu sei que sua agenda é concorrida e dedicar esse tempo, essa hora aqui comigo, né? Eu tenho muito a agradecer de verdade. Seja muito bem-vinda. Realmente um É um prazer. imenso prazer para mim também estar aqui. Sabe que eu adoro você, a Juju. Sei que a Ju tá lá, até falei, ai, a Ju tá lá só, né, no Zoom do HeartMath. E eu falei, a gente vai dividir aqui as tarefas. Exatamente. Exatamente. Hoje está acontecendo um paralelo, né? Então, tá bem legal. O HeartMath está fazendo um trabalho, né? Uma vez por mês eles se encontram no Zoom. Hoje é o primeiro encontro deles, vai ser super legal, tenho certeza. Mas lógico que eu manter-se aqui nesse nosso convite, assim, uma honra ter você aqui. Ju, seja muito bem-vinda. Estava até falando assim, quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos também. E quem acha que pode se beneficiar, né? Se tiver um colega, um amigo, uma amiga, que possa se beneficiar desse papo que a gente vai bater aqui juntos, manda um aviãozinho, faz o convite. Porque a ideia é que a ideia é que nessa live sempre a gente possa sair com ferramentas, né? Eu costumo dizer que se a gente só tem martelo, todo problema vira prego. Então, a ideia é que a gente consiga outras ferramentas, sair pelo menos daqui hoje com uma ferramenta a mais para lidar com essa circunstância que a gente está vivendo ainda. Né? Muita gente fica esperando, né, quando vai voltar o normal, quando vai voltar... Pessoal, o que a gente precisa entender é que né, a gente não consegue voltar naquele normal. E a gente vai criar ou co-criar esse novo normal. Né? E a ideia é justamente essa. O que a gente pode fazer? Então, Ju, seja bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse para todos aqui. Eu já vou lançar a primeira pergunta, já para aquecer na sua própria apresentação. Eu sei que você está fazendo um trabalho lindo como terapeuta, mas você veio do mundo organizacional, né? No mundo que eu sei que, por vezes, consome muita energia e saúde das pessoas. Conta para mim, então, quem é você, de onde você veio, como que você caiu nesse mundo de desenvolvimento humano, né? Eu lembro de uma vez a gente tomando um cafezinho falando sobre isso. Acho que vale bastante você trazer essa história para as pessoas te conhecerem e entender que, né, esse chamado foi feito e você seguiu esse chamado, né? Com certeza. Bom, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Como você falou, eu vim realmente, né, desse mundo organizacional, corporativo, como queiram chamar, né? A minha formação é em publicidade e propaganda, morei fora, fiz pós-graduação em marketing, depois em administração e negócios já aqui em São Paulo. E sempre trabalhei no universo corporativo. Mas quando eu voltei de viagem, André, de Londres, né, que foi em 2007, já tinha ali alguma coisinha no meu coração sinalizando que aquele não era mais o caminho, sabe? E eu acho que é muito importante a gente falar disso aqui, né? O quanto a gente ou não ouve quando esses sinais vêm, né? Ou a gente está tão no automático e a gente atropela e às vezes nem percebe mesmo, né? Aquilo que está vindo ali. E eu lembro que na época eu já cheguei aqui de volta para o Brasil, em 2007, e aí aquela coisa, né? Eu tinha acabado de fazer uma pós que meu pai tinha ajudado a pagar na época, e eu falei, gente, como assim eu vou agora chegar aqui e falar que eu vou fazer outra coisa, né? E aí foi o que acabou acontecendo. Eu cheguei no Brasil, voltei para o mundo corporativo, atuando nessa área de marketing. E aí algumas coisas começaram a se repetir, né, naquela minha jornada, naquela minha caminhada. Algumas questões de relacionamentos interpessoais. Nesse processo, né, que eu trabalhava em uma grande faculdade, né, de São Paulo, no meio do processo eu também eu tive um casamento rápido, mas muito desafiador, muito doloroso, né, foi para mim, mas também foi isso que me levou para o processo de autoconhecimento. E foi nesse momento que eu, de fato, ou seja, depois de já 3 anos que eu tinha voltado,
que parece que o universo me deu um chacoalhão e falou, olha, você precisa começar esse trabalho interior, sabe? Você precisa começar a se ouvir, você precisa, de fato, saber quem é você, para que você viva uma vida um pouco diferente do que você está vivendo, né? Então, nesse período que veio a separação e eu vim de um relacionamento que era super abusivo fisicamente, emocionalmente, né? Então, tive que me reorganizar com tudo isso, eu tive que olhar para tudo isso, né? Até porque que eu atraí um tipo de situação aquela para a minha vida, enfim. E foi dali que começou, né? Eu comecei pelo Reiki, que é uma ferramenta que muita gente que, quando procura alguma coisa de autoconhecimento, ou para movimentar ali energia, né? Fazer um trabalho energético, o Reiki é sempre uma porta de entrada, e eu recebi esse convite na época de uma amiga que também trabalhava no corporativo, mas ela fazia esse trabalho voluntário. E ali começou a minha caminhada, ali eu comecei a entender que a gente era muito mais grandioso do que esse corpo físico, eu comecei a entender um pouco mais de energia, comecei a estudar sobre essas coisas e comecei a fazer em paralelo ao mundo, ao universo corporativo, alguns cursos para mim, a princípio para o meu autoconhecimento. Mas tinha ali uma picadinha, assim, sabe? Muitas vezes eu pensei já naquela época em levar isso para um rumo mais profissional. Mas aí é aquela coisa, a gente fica muito preso à mente, muito preso ao que a gente cresceu ouvindo, né? Do que é um sinônimo de sucesso, do que você tem que ter, do que você tem que fazer, e pouco do que você tem que ser, né? De trabalhar o ser. Então, eu acho que eu estava muito presa ainda naquela época, né? Nesses conceitos que muitas vezes são velados, eles estão aí, né? Então, eu sempre brinco, né? A gente cresce como se fosse com um checklist implícito, né? Então, eu tenho que fazer uma graduação, uma pós-graduação, morar fora, comprar uma casa, ter um bom carro, viajar X vezes no ano, casar, ter filho. Daí você começa a preencher essa lista. E aí parece que chega uma hora que você fala, caramba, já tiquei aqui um tantão dessa lista, mas tem um vazio aqui dentro, né? Tem algo que ainda não... parece que não preencheu, parece que não sei o que é, né? Então, nesse momento, né, que eu tive eu vou dizer, essa queda aí, não sei se é uma queda, mas uma chacoalhada, foi quando eu comecei, então, esse meu movimento. E aí eu assim fui vivendo pelos próximos mais ou menos 5, 6 anos, utilizando essas ferramentas, fazendo cursos de antroposofia, liderança, astrologia, mas sempre voltado para o meu processo, né? E aí eu mudei de emprego, fui gerenciar uma outra organização em São Paulo super legal, de um projeto social lindo do governo do estado de São Paulo. E aí, porque eu achava, né, naquela época, nesse momento eu já comecei, né, com as coisas, falei, bom, eu preciso achar um propósito, né? Então, eu acho que eu já sei o que está acontecendo com a minha vida. Eu não sou feliz porque eu não trabalho com algo de propósito. E trabalhar com algo de propósito significa fazer alguma coisa pelo outro, né? E aí eu consegui esse emprego nesse trabalho, nessa organização social, como eu falei, com esse projeto super bonito de educação musical no contraturno escolar para as crianças, para os jovens. Eu falei, pronto, agora a minha vida está resolvida, né? Porque eu vou trabalhar com um propósito. E realmente, o primeiro ano maravilhoso, o projeto em si maravilhoso, mas algumas coisas elas permaneciam, né? Então, as questões de relacionamentos interpessoais, meu com a equipe, e uma série de outras coisas ali pareciam que ela se repetia no meio do caminho. E aí chegou uma hora que eu falei assim, caramba, né? Eu já fiz tantos cursos, eu já fiz tantas coisas, eu já tô nesse movimento do autoconhecimento já há 5, 6 anos, eu sei que tem alguma coisa aqui que eu tenho que olhar que é meu, né? Não adianta mais eu ficar aqui, né? O funcionário, a empresa, o chefe. O que é meu aqui? Qual é a minha parcela que está aqui, que é minha, que eu que tenho que olhar, né? Que eu que tenho que compreender, né? E aí foi quando, já namorando também há muitos anos, as ferramentas mais ligadas à física quântica, a gente estudar a mente, a entender o que é esse tal de cocriar a realidade, como assim, né? Eu comecei então a mergulhar nesse universo.
E aí eu fui para os Estados Unidos, eu fiz os cursos Avatar na época, que é um curso que surgiu nos anos 80 por um professor que se chama Harry Palmer. Ele é um estudioso que criou a própria ferramenta dele de exploração à consciência. E eu me joguei em 2016 nesse universo e foi mais ou menos o período que eu te conheci, que acho que a gente se conheceu em 2017, na verdade. Foi. Quando eu estava entrando num segundo momento desafiador da minha vida, porque eu fiz os cursos e eu falei assim, meu Deus, a minha vida inteira tá errada, né? Eu preciso mudar tudo, não é nada disso que eu tenho que fazer. E eu fiquei meio que sambando ali, né? E como eu não me preparei, eu não me planejei, eu brinco que eu apertei a tecla F com força e me joguei, e fui, né, nesse processo. E aí tinha o Bruno, né, nosso amigo em comum, ele falou, você tem que falar, André, a gente bateu um papo naquela época, eu tava, quase fiz até o teu treinamento, ainda vou fazer, tá aqui na listinha. E ali foi quando eu comecei esse mergulho, né? Aí vem várias técnicas, né? Você faz um curso, parece que vai vindo, né? As coisas vão se aproximando. E aí foi vindo Theta Healing, Barras, Bob Proctor, Joe Dispenza, agora estou estudando mais a Louise Hay, né? E aí isso foi fazendo assim, parece que as coisas foram se encaixando, né? Sempre tem, acho que, uma área ou alguma coisa que a gente se identifica mais, né? E para mim esse trabalho de entender como que a nossa mente funciona. E como a gente pode, ao invés de ter a mente para nos paralisar no medo, como eu posso pegar essa mente e utilizá-la como minha aliada para construir a vida que eu quero, foi o grande boom para mim, né? Foi o diferencial. Mas eu tive que passar por muitos desafios aí para chegar onde eu estou hoje, né? Ainda falta muitos sonhos ainda para construir, mas é isso. Minha pequena introdução, aí já falei mais de 10 minutos. Tá lindo, porque a vontade que eu tive era de ter um caderninho para ficar anotando várias coisas que você trouxe, tão importantes, ainda mais falando desse contexto, né? Porque antes de eu trazer um insight que veio na sua introdução, eu queria aproveitar e perguntar para as pessoas que estão aqui duas coisas. Primeiro, como vocês estão se sentindo? Qual o sentimento que vocês estão agora? Essa capacidade da gente perceber como a gente está, dessa pausa, é fundamental para justamente tudo isso que a Ju está trazendo de ampliação de consciência. Ou a gente para por bem ou a gente para por mal. Né? É assim mesmo, a gente aprende pela dor, pelo amor. Estamos aprendendo o tempo todo, mas ter essa sabedoria de parar e falar assim, peraí, como eu estou me sentindo agora? Se de repente eu não sei, ainda não fui alfabetizado emocionalmente, ainda não sei o nome da emoção ou do sentimento, conforto ou desconforto? Então essa é a primeira reflexão que eu gostaria que quem está aqui com a gente colocasse, até mesmo depois dessa introdução, porque essa introdução foi gerando muita coisa, eu estou acompanhando vocês escrevendo, e trouxe tantos elementos que eu tenho certeza que mexeu com alguns de vocês. Então, conforto, desconforto, ou o nome do sentimento. A segunda reflexão, trazendo também o que a Ju trouxe, o Feito está colocando aqui, motivado. A Lili tá frustrada, me sinto frustrada. Samira, não sei explicar. Samira, conforto ou desconforto? Sente no corpo, a gente tem que ir para o corpo. A gente fica buscando na mente um nome, vamos para o corpo. O corpo está leve, o corpo está pesado, o corpo está doce, está amargo. Essa eu aprendi com você, Ju. Tá leve ou tá pesado? Né? Então vai buscando dentro de você, desconforto. A ideia, pessoal, que a gente possa sair dessa live melhor do que a gente entrou. Essa é uma dos objetivos dessa live, além de trazer elementos de conhecimento, a gente poder transformar os nossos estados e a gente sempre sair melhor do que a gente entrou. Tá? Então, mesmo quem está sentindo desconforto, acolhe esse desconforto. As emoções, elas trazem mensagens para a gente. Por exemplo, o medo, eu sempre falo que ele é um bom conselheiro, ele não pode ser um carcereiro. Então, muitas vezes quando eu quero afastar uma emoção desgastante, uma emoção que está trazendo desconforto, eu também estou afastando as outras emoções que elas andam em bando.
mais ou menos como se fossem as cores primárias, né? Então, se a gente imaginar as cores primárias, são as nossas emoções. Mas existem tantas outras que são as junções, né? As combinações das cores. Então, não dá para tirar uma cor, senão a gente perde, né? Todo o brilho, todas as cores da nossa vida. E queria só complementar isso que você falou, né? Às vezes as pessoas estão aqui, é conforto, mas é só isso, mas eu não sei exatamente desconforto no quê. Mas reconheça já a grandiosidade que é você estar começando a reconectar com o seu corpo e começando, ou, né, recomeçando a se perceber, né? Porque é isso, a gente desconecta ao longo da vida, a gente esquece de parar e falar, mas o que que meu corpo está me dizendo aqui, né? Às vezes a gente só vai fazer essa reflexão quando vem um diagnóstico lá na frente, tô com isso, tô com aquilo, tô com câncer, aí você para, né? Mas antes do corpo chegar com essa notícia, ele vai te dando sinais, né? Como eu falei na época ali que eu falei, opa, eu preciso olhar porque tem algo aqui que é meu. Eu tava começando a ficar com problema no joelho, com labirintite. Eu falei, opa, pera, eu já sei que tem alguma coisa aqui que eu preciso, né, ser mais cirúrgica aqui. Então, esse conforto ou desconforto, né, que vocês estão sentindo, primeiro, sim, compaixão com vocês mesmos, né, e olha e fala, uau, eu estou começando a perceber o meu corpo de novo, ele está querendo me dizer algo e eu posso afinar ao longo dos dias esse papo, essa conexão com o meu corpo, porque talvez ele vai me dizer alguma coisa, porque agora ele está sabendo que eu estou ouvindo ele de novo. Então, só queria complementar isso que você Ju falou. É isso, Ju. É tão bonito porque eu vejo muita gente em consultório que fala assim, mas eu não quero sentir. Né? E tem uma dinâmica quando eu estava atendendo presencialmente, aqui em São Paulo, pelo menos, né, as vacinas vão se antecipar, mas parece que, né, o Brasil está se mobilizando para isso. Imagina a seguinte situação, uma dinâmica que acontece, só para vocês materializarem um pouquinho, né, como a gente pode lidar com as coisas, com os problemas. Imagina, eu estou sentado aqui e aí eu geralmente pego uma cadeira e coloco entre eu e o paciente. Eu falo, ok, esse é o seu problema. Esse problema vai ficar entre a gente a sessão inteira. O que você quer fazer? Tem uns que sentam em cima. Tem uns que... falam assim, eu vou ficar sentado, eu não vou fazer nada. Tem uns que ficam em pé, tem uns que chutam a cadeira. E tem alguns que pegam a cadeira, abrem a porta do consultório e põem para fora do consultório. Aí eu faço a sessão inteira, a hora que vai embora, a hora que abre a porta, tá lá a cadeira. Pessoal, se a gente não realmente olhar, e olhar por várias perspectivas, entender que, né, o que a gente está sentindo, por exemplo, pessoas resilientes, né, tem alguns princípios tão importantes. Pessoas resilientes entendem que o inverno sempre passa. Que nós precisamos, né, se desenvolver o autoconhecimento para melhor suportar o inverno que vai vir novamente. Essa não é a primeira nem a última crise que a gente está vivendo, pessoal. E a Ju trouxe um elemento tão importante falando sobre a realidade presumida, ou seja, checklists, né? Nossa, minha mãe falou que se eu estudasse ia dar tudo certo. E de repente estou com 30, 40 anos, 50 anos e falo assim, cara, e aquela história que era só estudar, fazer pós-graduação e tirar boas notas? Então, a nossa realidade presumida, né, foi, ainda mais agora na pandemia, foi ceifada por todos nós. E isso gera um vazio, isso gera uma angústia, isso gera uma ansiedade. O Brasil, que já é considerado o país mais ansioso do mundo, São Paulo é a cidade mais ansiosa, né? Então, tá aqui se sentindo desconfortável, tá tudo bem. Exatamente. Tudo bem. E Ju, você falou em sonhos, né? Você terminou sua apresentação, você mandou a palavra sonhos. Como que a gente pode olhar e transformar, ainda mais num mundo, né, complexo que a gente vive, num mundo dinâmico, num mundo rápido, como que a gente transforma esses sonhos, né? Você falou em física, né, em ciências quânticas. Como que a gente transforma um sonho, que pode ser uma realidade, pode ser uma expectativa presumida, e como eu falei, de repente ele é ceifado, mas como que você aprendeu de fato... Então, na teoria e na prática, como a gente pode entender, nesse mundo que a gente vive, transformar nossos sonhos em realidade? Ou seja, qual que é o caminho em termos de
crenças, sentimentos, por onde começa? Para onde a gente olha primeiro? Para olhar um sonho e falar, olha, eu tenho um grande sonho. Daí vem uma palavrinha que, né? Aí vem as justificativas, né? Eu não consigo por isso. Então, como que você transformou seus sonhos em realidade? Como que você enxerga hoje como terapeuta, né, em termos de ajuda, a ajudar as pessoas a irem em direção dos sonhos e transformarem os sonhos em realidade? André, vamos lá, eu estou no processo ainda, Uhum. né? Essa é uma ilusão que eu já descriei, né? Lá atrás Uhum. eu tinha essa ilusão, né? Agora vai começar o meu autoconhecimento, ele tem começo, meio e fim, né? E vai chegar uma hora, daqui 5, 8, 10 anos, que eu vou estar pronta, né? Até que você, no meio do processo, descobre que não é bem assim, ele é um processo contínuo, que ele vai estar aí a vida inteira. Então, quando você me pergunta o que eu fiz ou o que eu estou fazendo, né? É uma caminhada, e nessa caminhada eu também vou descobrindo mais sobre mim, como que eu vou construindo isso. O meu processo foi o seguinte, eu realmente precisei muito olhar para esse campo das crenças limitantes, né? E o que é uma crença? A crença nada mais é tudo que a gente acredita. Só que a maioria delas, elas estão inconscientes, né? Às vezes, quando a gente faz uma sessão de Theta Healing, por exemplo, a gente tem os testes kinesiológicos, né? Para testar se o que a pessoa está falando realmente é o que o corpo dela está falando também. Então, assim, às vezes a gente pergunta uma coisa para a pessoa, ela responde que sim, e quando você faz o teste é não, né? Então, é tão inconsciente que às vezes a gente de fato não tem clareza. E eu só comecei a ter clareza sobre isso em 2016, quando eu comecei a, então, fazer esses cursos. Então, assim, foram muitos jargões do meu pai, que eu ouvi uma vida inteira e que eu achava que aquilo era uma bobagem, uma coisa simples, mas que quando eu fui tendo clareza sobre aquilo, eu fui vendo o quanto que aquilo impactou, né, a vida. Então, coisas muito simples, né? A gente fala muito, o dinheiro é sujo, tal, são crenças básicas que a gente fala, e tem tantas outras, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, tudo que é bom dura pouco, tá bom demais para ser verdade. E aí eu comecei a ter clareza nesses cursos, assim, do quanto tudo isso de fato impactou, né? As coisas que eu vi, as coisas que eu captei na infância, as coisas que eu ouvia como certo e errado, o fato de você ter que trabalhar duro, horas, dias e noites para você ser alguém na vida e você conquistar algo. Então, o meu processo foi muito de olhar para isso, ter essa clareza e começar a limpar isso e começar a colocar outras coisas no lugar. Então, para mim, a base inicial foi essa, né? E aí você começa a ter clareza, né? Acho que o Access me trouxe muito isso, né? As ferramentas das barras de Access, de você também não definir, não concluir tantas coisas, né? Então, às vezes, como a nossa mente ela é limitada, limitada. Isso é uma crença? Não, na verdade, assim, Tô brincando. a gente. Eu trago muito a ideia, né, que a gente trabalha ali no curso de barras, que é a gente chega aqui como um ser infinito e a gente funciona a partir de, né, vamos dizer assim, 4 esferas: perceber, saber, ser e receber. E a gente vai se tornando um ser finito e limitado, funcionando a partir de só pensamento, sentimento, emoção, pensamento, sentimento, emoção. O que quer dizer? Eu trago sempre o exemplo de uma criança. Todo mundo aqui já conviveu com uma criança e já foi criança. Então, se a gente pega uma criancinha ali bem pequenininha, ela não tem ainda configurado ali na cabecinha dela julgamento. Ela não tem definições e conclusões sobre as coisas, né? Ela não vai brincar com uma criança ou deixar de brincar com uma criança se a criança tem o cabelo da cor sei lá o quê, se a pele é de tal cor, se a roupa tá legal, não tá legal. Isso não existe ainda no universo dela. Ela cai, às vezes dá aquela choradinha, já levanta, já vai para a próxima, já está brincando de novo. Então, ela está totalmente presente. Você vê essas crianças nas brincadeiras ou quando ela pega um bebezinho, pega um objeto, ele está ali, está experienciando aquilo. E a gente ouve, né? A gente se torna um ser finito quando? Quando a gente começa a partir dessa realidade com quem a gente convive, trazer para a nossa realidade, comprar verdades que não realmente são nossas.
E o espaço aqui não é de olhar para isso e falar, bom, então agora eu vou culpar o meu pai, a minha mãe pelas minhas crenças limitantes, a minha avó, a tia da escola, o coleguinha, a mãe do meu coleguinha, porque se eu pego, né, se eu adquiro essas crenças ali do 0 aos 7 ou do 0 aos 9 anos, então a culpa é de alguém. Não, não é nesse espaço, né? A gente sempre olha pela perspectiva de que quem ensinou algo pra gente fez o melhor que podia, né, com o nível de consciência que tinha naquele momento. Né? Mas a gente chega aqui nesse espaço e a gente vai, então, né, vão falando para essa criança, olha, isso é certo, isso é errado, isso é melhor, isso é pior, isso é bom, isso é mal. Então ela começa a entrar nessa dualidade e ela começa a comprar esses pontos de vista, só que eles ficam lá inconscientes, né? E a gente cresce e chega um momento da nossa vida que a gente começa a se questionar. Poxa, mas por que minha área financeira não anda? Porque, né, a crença lá, eu tenho o dedo podre porque o relacionamento nunca vai para frente. Por que algumas coisas se repetem na minha vida? Né? E aí é a hora que você começa a voltar ali para, principalmente, não somente, mas principalmente para a infância, para você começar a olhar e falar, pô, mas o que está ali no meu inconsciente que eu não tenho nem clareza, que está aqui guiando, né, a minha vida? Eu tenho usado também o Bob Proctor, que é um dos caras daquele filme, né, O Segredo, que ficou muito famoso lá em 2007, saiu livro, saiu documentário, né? E ele explica de uma forma muito parecida, mas assim, ele fala que a gente tem a mente consciente, né? Que é a mente intelectual, que é onde chegam as informações, rádio, TV, jornal, revista, as coisas do mundo que chegam nessa mente de cima, né? Ele divide a cabeça como se fossem duas mentes. E a gente tem uma outra mente que é a mente subconsciente ou emocional. Então, essa mente consciente, ela tem capacidade de escolher, rejeitar ou aceitar algo. Então, por exemplo, quando eu escuto, por exemplo, numa pandemia, tá todo mundo morrendo, a economia agora vai por água abaixo, e porque não vai ter isso, e porque vai faltar aquilo, agora o preço de tudo vai aumentar. E eu fico lendo e ouvindo e absorvendo isso constantemente, às vezes 24 horas por dia, e eu começo a aceitar essas informações vão para a minha mente subconsciente, que é a minha mente emocional, e eu começo a sentir isso. Então eu começo a sentir medo, eu começo a sentir preocupação, raiva, tristeza e assim por diante. Quando eu começo a sentir isso, ou seja, eu sinto com o meu corpo, eu emano uma vibração. Se o que eu atraio é o que eu emano, se eu estou emanando medo, preocupação, desespero, dor e etc., eu vou me conectar com pessoas, situações que estão exatamente na mesma vibração. Então, por que é importante eu saber, né, o que eu estou aceitando aqui na minha mente, mandando para minha mente emocional e, consequentemente, o que eu estou vibrando? Então, para mim, entender esse processo na época foi assim, eu diria, sei lá, talvez 50%, 60% do caminho andado, porque eu não tinha noção disso. Eu lia esses livros, eu lia O Segredo, eu colava cheque, mantra na parede, mas eu não tinha clareza até fazer os cursos e realmente, na prática, usar essas ferramentas comigo. Né? Foi isso que foi o primeiro passo, né? Hoje, eu já estou num momento, né? Como eu falei, o Access traz muito isso da gente não definir, não concluir. Então, a gente usa no Access muitas perguntas, né? As perguntas a gente usa para conectar com coisas mais grandiosas. Então, às vezes, a gente está lá definindo que tem que ser um emprego tal, no lugar tal, do jeito tal, eu tenho que estar com a pessoa tal, XYZ, e a gente, às vezes, vai criar algo com base na nossa mente limitada. Por quê? Porque já está lá com meus gostos, minhas preferências, minhas definições, minhas experiências passadas, então ela não consegue criar muito além daquilo. Para eu acessar um campo mais aberto, de mais possibilidades, ou o campo das infinitas possibilidades, como todo mundo fala, eu preciso abrir espaço para sair, né, do que a minha mente consegue conceber e criar, para eu ir para um espaço mais aberto. Né? Então, hoje eu trabalho, além de tudo isso, né, das crenças que a gente ainda tem, não é porque eu trabalho com isso que eu não pego de vez em quando aí, opa, olha aqui uma crença, alguma coisa, a gente não está livre disso. Mas a questão de a gente também, hoje em dia eu estou trabalhando muito a questão da fé, né? A questão de, eu uso muitos processos de visualização criativa, eu uso muito
mantras, eu uso meditação, respiração, principalmente quando você está naquele momento que parece que está tudo... Ontem aconteceu coisas aqui em casa que eu falei, não, respira, amanhã você resolve, né? E é isso, que em outros momentos eu não tinha, ou existiam, óbvio, sempre existiram essas ferramentas, mas que eu não usava no meu dia a dia. Então, esse espaço de consciência que a gente começa a ter e de perceber, né? Às vezes a gente olha e fala assim, ah, mas eu vou falar um mantra, vai mudar? Eu vou meditar, vai mudar? Eu vou respirar, vai mudar? Você precisa colocar isso no seu dia a dia para você ter a sua experiência e ela passar de ser uma experiência minha ou sua de palavras aqui para as pessoas, para ser de fato uma experiência experiencial para essas pessoas que estão aqui nos ouvindo. Então, enquanto a gente não coloca isso no nosso dia a dia, a gente só vai ouvir outro falar e vai falar, nossa, que história bonita essa que a Juliana está contando, mas você não vive aquilo. E é a hora que você começa a falar, nossa, eu estou falando um mantra e a energia mudou aqui, eu tô cuidando mais de mim, consegui fazer 3 minutos hoje de meditação, ótimo, pode ser que daqui a uma semana você consiga fazer 5. Poxa, eu consegui no momento que eu ia responder para o chefe, eu consegui trabalhar minha respiração ali e fazer diferente, né? Então, trazer essas ferramentas para a prática aí é o segundo passo que eu acho que é essencial para a gente conseguir mudar alguma coisa, porque a nossa mente, ela aprende por repetição, né? Então, tanto as crenças limitantes ou negativas, a gente aprendeu por repetição, a gente não ouviu aquilo uma vez só, e para a gente mudar, a gente tem que repetir. Então, por isso, criar um novo hábito. Criar um novo hábito de respirar, de você prestar atenção, de você meditar, de você falar mantra, de você usar as afirmações positivas, e aí você vai ver quais são as ferramentas da sua caixinha de ferramentas que você pode usar num momento, ou que faz sentido para você, ou que você gosta mais, ou que é mais prático para você usar, né? E é isso, eu acho que os sonhos, né, que você me perguntou, eu uso também muito, como eu te falei, o processo de visualização criativa. Fiz recentemente no meu canal 30 dias de uma meditação conduzida pelo Bob Proctor. E essa meditação está em inglês e muitas pessoas do meu perfil, poxa, Juliana, eu não falo inglês e tal, eu vou levar para o pessoal. Foi bem quando veio a fase roxa de São Paulo, aí mais ou menos em março. Eu falei, poxa, o que eu posso fazer para contribuir para as pessoas aqui da minha casa, né? E aí me veio, né, aquela intuição. Eu falei, eu vou traduzir a meditação. Então eu fiz 30 dias de live, trabalhando ali algumas coisas de limitação, trazendo algumas ferramentas, e no final de cada live eu traduzi essa meditação e agora ela está disponível lá no meu canal. Nessa meditação tem um momento que ele trabalha muito essa parte da mente, né? Da gente usar a nossa imaginação, né? Que o Bob Proctor fala que é uma das nossas habilidades que a gente pouco usa, como a intuição, como a razão, como a vontade. Ele fala muito da imaginação. Então a nossa mente, ela não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. Então eu posso ficar plantando, imaginando lá coisas ruins e ficar vibrando nesse medo e atrair isso para minha vida, ou ficar numa lembrança passada do que aconteceu e começar a sentir aquela tristeza no meu corpo como se eu estivesse vivendo aquilo hoje. Ou eu posso escolher aproveitar, já que eu tenho um sonho, por que não me imaginar com esse sonho realizado, né? E se eu adicionar os meus 5 sentidos a isso, quanto melhor, porque eu trago mais veracidade, eu trago mais realidade para aquilo que eu estou criando. Então, hoje, no meu processo, né, de criação, como eu te falei, ainda tenho muitos sonhos, muitas coisas que eu quero criar, que eu escolho criar. Então, eu busco, às vezes não dá todo dia, mas pelo menos aí umas 5 a 6 vezes na semana. Às vezes eu tenho curso, acordo muito, chego cedo, chego tarde, não dá. Mas eu tento aí de 5 a 6 vezes na semana usar essa meditação, ou se eu não tenho tempo de usar os 20 minutos, fazer uns 5, 10 minutos me imaginando com essas coisas, com esses projetos que eu tenho o sonho de criar, e perguntar para o universo o que mais é possível, porque às vezes o que eu estou concebendo aqui na minha mente é de um tamanho e ele tem algo tão mais grandioso. Normalmente quando a gente pede, quando a gente cria algo, às vezes vem de um jeito tão maior que você fala assim, caramba, eu não tinha nem pensado nisso, universo, está me dando até algo a mais do que eu tinha pensado, né? Então, assim, eu também deixo a porta aberta para ele contribuir comigo aí com algo mais que eu possa ser contribuição, né, nesse processo.
Nossa, João, assim, é lindo de escutar, dá para sentir de verdade. Esse é uma conexão, né? Então, é algo que, como você falou, são várias ferramentas. O que a gente precisa fazer é dar o primeiro passo, né? É realmente experimentar. Eu acho que o conhecimento, ele sempre é um potencial e tanto, mas a sabedoria é colocar o conhecimento em prática, né? E a gente achar qual é o que serve para mim, o que às vezes não serve para você, então tem que experimentar mesmo. Eu acho que a porta de entrada é o autoconhecimento. Volta e meia no consultório vem alguém, uma das minhas especialidades como psicólogo está ligada à terapia, a transtorno de ansiedade, de humor, e aí vem um paciente com, por exemplo, transtorno do pânico. Aí eu falo, o pânico te trouxe até aqui, mas a gente não vai colocar um rótulo e tratar o pânico. A pessoa, você é muito mais do que isso. O processo de autoconhecimento é muito maior. Então, assim, o nosso corpo é muito sábio. A gente aprender a ter essa leitura. Colocaram aqui, falaram sobre trauma, né? Eu queria até aproveitar, ver até o que você pensa sobre isso, Ju. Eu tive que ter algumas psicólogas. Eu vi a Lívia aqui, está com a gente, a Mari também. Tiveram comigo em Brumadinho e nós fomos chamados para fazer uma intervenção, não na emergência, logo que rompeu a barragem, mas alguns meses depois, onde os primeiros casos de transtorno estresse pós-traumático vão aparecendo. E é um desafio e tanto, de fato, você chegar num lugar onde houve uma catástrofe e as pessoas realmente perderam tudo que elas tinham, famílias, enfim. Imagina um cenário mesmo de catástrofe. E aí eu fico imaginando, né, qual que é o procedimento, ou qual que é o processo, usando as suas ferramentas, porque eu saio de um pressuposto que numa situação dessa de trauma, e aí voltando para o contexto atual, né, pessoal, a gente está na pandemia e o trauma não significa só a pessoa que passou por algo. No mundo que estamos todos enlutados, o mundo está passando por uma pandemia, o trauma subjetivo acontece, ou seja, olhando, presenciando, escutando. Então, ficar vendo quantas pessoas morreram por dia e tudo isso pode fazer com que a gente desenvolva traumas. E uma das coisas que a gente aprendeu, e aí usando um pouquinho o HeartMath, que eu sei que você usa bastante também, é que o coração que sente o problema não é o mesmo coração que resolve o problema. Então, para quem tá, né, quem escreveu aqui trauma, quem está passando por algum momento bem desafiador, eu gosto bastante de olhar por esse aspecto. Por mais desafiador que pareça, a gente achar conforto no desconforto. Pessoal, isso não é simples, não é fácil, mas é possível. E aí entra na fé, né? Eu acho que está tudo tão ligado, porque a hora que a gente começa a aprender que é possível achar conforto no desconforto, é possível se sentir melhor mesmo passando por uma dor tremenda. E quando a gente começa a abrir o nosso coração, quando a gente começa a abrir esse espaço como possibilidade seria possível eu me sentir um pouco melhor hoje do que ontem? Sim. A gente já dá, né, um passo, né, na direção da resolução ou do desenvolvimento né, desse cenário, né? Então, nesse mundo que a gente está vivendo, né, a pandemia, todos enlutados, passando por grandes dificuldades, de fato, como que, eu não sei se é possível, ou Theta Healing, ou como você trabalha, existe trabalho em grupo, e como que é o trabalho com traumas, né? É individual, não é? Como que é feito o trabalho com traumas para as pessoas que estão precisando, por exemplo, passando por um momento bem delicado como esse? André, eu atendo aí para assuntos mais assim de traumas, às vezes mais específicos, eu atendo com sessões individuais, né? A gente tem a técnica do AIM, que é do Diogo Lara, que eu também fiz a formação, e ele trabalha exatamente isso, né? Então é uma técnica que envolve música também e tal, e é um trabalho bem bonito, bem gostoso de fazer, que dá para fazer online, né? Isso facilita muito nesse momento de pandemia. Então, é uma sessão muito legal para a gente trabalhar traumas. E no Theta Healing também dá para fazer online.
e eu costumo fazer um trabalho individual. Eu não abro, assim, tem alguns facilitadores de Theta Healing que às vezes eles têm, fazem algumas rodas e fazem alguns trabalhos, mas não tão profundos, com grupos, né? Também é possível, mas eu acho que dependendo ali do que a pessoa, né, passou, do que ela está vivendo, eu acho que esse trabalho individual, no meu interessante ponto de vista, ele é mais enriquecedor. Mas com certeza existem, aí você também deve ter outras ferramentas aí que você usa para trabalho em grupo, mas hoje eu estou, inclusive, avançando aí, como eu te falei, em alguns estudos para o método da Louise Hay. Eu entro daqui menos de uma semana, sábado, entramos em formação por quase 8 dias aí para trabalhar o método dela. Depois, em outubro, tem mais outra formação de 7 dias. Eu já fiz uma formação dela em 2018. E aí é uma ferramenta que vai me possibilitar fazer mais trabalhos em grupo e mais online, né? Mais uma opção. Então, a ideia de fazer é justamente para ampliar, para a gente poder chegar em mais pessoas. Acho que o online fez muito, né? O pessoal aí, os terapeutas, os coaches, enfim, a gente já dava cursos para muitas pessoas, mas o quanto o online também mostrou para a gente, quanto mais pessoas a gente pode atingir, beneficiar, acolher, né, em diversos trabalhos. Então, assim como eu, acho que tem muitas pessoas aí se desenvolvendo em várias técnicas para isso. Como eu posso contribuir mais com as pessoas, né? Já que essa demanda também aumentou, já que o mundo está mudando, as coisas estão se reorganizando e como a gente também se reorganiza, né? Nesse nosso trabalho. Então tem isso também, né? Que legal. Eu queria voltar um pouquinho. Eu queria voltar um pouquinho o assunto das crenças. Eu vou fazer só uma pergunta para todo mundo. Eu não sei se sou eu que estou travando ou a Ju que está travando, mas a Ju, você está me escutando legal? Está me acompanhando? Eu tô, às vezes ele parece que você vai travar a sua imagem, mas ela volta. Não sei o que está rolando. A minha está travando? Tá, mas estamos. Eu tô no Wi-Fi. Tá, mas estamos conectados. Ju, para mim, eu acho que eu queria escutar um pouquinho mais sobre a questão realmente das crenças, né? Eu acho que vale a pena a gente voltar a esse assunto. E eu sei que você não gosta muito do script em si, mas eu tô curioso e eu queria fazer uma pergunta para quem está aqui e quem quiser responder eu vou agradecer. Pessoal, qual que é a sua definição de sucesso? Para mim, eu acho que quando a gente tem algumas definições, elas dizem muito para onde a gente está olhando e o que a gente está fazendo e pensando e sentindo, né? Então, eu queria levantar aqui uma enquete rapidinho. Qual a sua definição de sucesso? Então, escreve aqui nos comentários. O que é sucesso para você? Né, o que é sucesso? Qual a sua definição de sucesso? Quando você se sente bem-sucedido? E eu queria que você trouxesse um pouquinho à luz justamente isso. Como que as crenças podem influenciar nesse sentimento, né, de se sentir bem-sucedido e o quanto isso influencia na saúde, bem-estar e felicidade das pessoas? Ou seja, quanto uma definição, uma crença sobre se sentir bem-sucedido vai influenciar, né, a saúde da pessoa, o que as pessoas podem fazer para ter melhores definições ou melhores crenças sobre, ou como reconstrói ou reconstrói, ou o que você faz com isso, né, na sua concepção? Eu vou voltar no meu autoexemplo que eu falei aqui no começo da live, né? Então, assim, eu fui buscar no meu processo ficar uma lista invisível, mas que ela está aí implícita, né, na nossa cabeça do que era sucesso, né? Então, para mim, na época, sucesso era isso: é comprar uma casa, era ter um carro, era casar, constituir família, fazer uma pós, viajar, postar lá nas minhas redes sociais que eu viajei para não sei aonde, fui na vinícola, sei lá o quê. E, poxa, então as pessoas vão me ver como uma pessoa de sucesso. E, de uma certa forma, eu acho que era isso mesmo que as pessoas viam. Porque quando eu resolvi fazer essa mudança, eu lembro que ficou um silêncio na minha vida. Os amigos assim, né? Tipo, o que a Juliana tá fazendo? Porque ela era gerente de marketing, tinha um carro zero. Agora ela tá vendendo a casa dela, largou o carro, o emprego não é mais gerente,
ela está indo para esse negócio aí de terapias alternativas, física quântica. O que é isso que ela está fazendo, né? Então, imagina que eu era uma pessoa que assim, né? A Juliana, ela foi emancipada. A Juliana, ela criou isso, criou aquilo sozinha, mulher e tal. E de repente vem um silêncio. Então, é óbvio que eram as minhas crenças e as pessoas que me cercavam talvez tinham uma visão muito parecida com a minha do que era sucesso. Quando eu fui começar esse processo de autoconhecimento, comecei a me questionar, né? Então você começa a se questionar quem é você, mas o que é importante para mim? Hoje, por exemplo, eu estou numa configuração há 5 anos sem carro. Né? Eu fui tomar um vinho na casa de umas amigas esse fim de semana e uma delas falou assim, eu não consigo conceber isso. Como que você não tem carro, Juliana? Eu falei, gente, mas eu não tenho. Tenho lá o dinheiro na conta, eu poderia se não ter comprado um carro, acho que ainda não é o momento, estou numa pandemia, estou investindo nos meus cursos, nas minhas coisas. Em algum momento eu até vou ter um carro, mas hoje quando eu ponho ali na ponta do lápis, não faz sentido para mim. Para que eu vou comprar um carro só para eu falar que eu tenho um carro? Né? Para eu atender uma demanda de quem? Se para mim eu estou conseguindo viver bem com o que eu tenho hoje. Né? Amanhã eu vou voltar a dar cursos presenciais aos montes e ter um carro faz sentido, ok, né? Mas hoje, na configuração que eu tenho hoje, eu estou ótima sem o carro. Então, quando você faz esse processo de autoconhecimento, você para de atender uma demanda que é social e você começa a ver de fato o que faz sentido para você. Né? É o que eu falo, André, às vezes eu faço conta, quando eu olho assim, acho que com você não deve ser muito diferente, que eu ponho no papel quanto eu já gastei em curso, eu falo, meu Deus, um apartamento, né? Porque as pessoas não têm ideia, os cursos são caros, quando você faz curso fora do país, você tem que pensar que é em dólar, hoje, por exemplo, o dólar tá, sei lá, nem sei, 5, 6 vezes mais que o real. Então, assim, mas para mim, às vezes é muito mais importante naquele momento do que eu ter um carro, do que eu ter isso, do que eu ter aquilo, ou do que eu fazer uma viagem XPTO. Então, quando você começa a se conhecer, você começa a entender o que é importante para você, você começa então construir uma vida, e é tão libertador isso, porque aí se você não tenta mais preencher uma lacuna social, você tenta preencher o que é importante para você naquele momento. E não que aquilo é fixo, como eu falei, pode mudar. Pode ser que o ano que vem ou no final do ano chegue para você e fale, André, eu tô de carro. Né? Eu tô pegando exemplo aqui do carro só para a gente trazer aqui como um exemplo simples, né? Mas assim, as coisas podem mudar, elas não são fixas e imutáveis. Mas hoje, né, eu brinco, nesses 10 segundos, é o que faz sentido para mim. Né? Então, assim, então, eu acho que nesse processo, olhar para essas crenças, né, limitantes, vai começar a destrinchar aí da tua mente, te dar mais clareza assim, do que você comprou como verdade, que é da sua família, que é da sociedade, que é do outro, e você começa a olhar. Hoje, para mim, ter minha agenda flexível é importantíssimo. Hoje eu não consigo me ver sentada no escritório trabalhando das 8 às 6. Eu não consigo nem pensar, não sei nem mais como é isso. Mas para algumas pessoas isso faz sentido. Não é que é certo que é errado, é o que é certo que é errado para você, o que faz sentido para você. Só que você só começa a ter clareza disso no seu processo de autoconhecimento. Porque antes disso você está ali tentando suprir uma demanda social. E que não é sua, não é do seu propósito, não é do que você verdadeiramente quer, entende? Então, por isso que olhar para essas crenças, por isso que... E é muito simples, é como você colocou aqui uma pergunta, o que é sucesso para você? Eu estou estudando hoje um livro da Louise Hay, que eu preciso estudá-lo para formação, é um livrinho de exercícios. Pergunta simples, né? Que ela coloca ali, vamos lá, vamos destrinchar aqui. Para você, escreva aí o que vem à sua mente em primeiro lugar. Homens são, mulheres são, trabalho dinheiro e você começa a escrever o que vem na tua cabeça. Só de você fazer isso, você vai olhar para o papel depois e vai falar, caramba, olha umas coisas que eu escrevi aqui sobre homem, sobre mulher, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre sucesso, sobre o que você quiser. Então, isso já te dá uma pista do que está inconsciente, porque aquela primeira coisa que vem, por mais que na hora você fala, nossa, eu penso isso,
mas é o que está ali, é o que veio primeiro. E aí, quando você escreve, você olha para aquilo, você fala, caramba, tem umas coisas aqui que nem eu sabia, nem tinha clareza que eu pensava dessa, sabe? E é muito simples. Você pode começar por uma simples folha de papel, pegando os assuntos da sua vida e o que eu penso sobre esse assunto? O que é esse assunto? E simplesmente escrever. Vai pipocar uma série de crenças aí para você já começar a olhar. Você sabe que eu descobri uma crença num processo, foi engraçado, mas ao mesmo tempo chocante para mim. Eu falei assim, pô, eu tô com problema financeiro, eu vivo quebrado. Eu sempre falo assim, eu vivo quebrado, vivo quebrado. E aí, num processo de autoconhecimento, eu falei, cara, há quantos anos eu falo isso? Não, é verdade, porque eu falo isso, né? Eu falava isso desde que eu era criança, porque eu passei minha juventude, criança e adolescência, quebrado fisicamente, porque eu quebrava jogando bola, quebrava minhas pernas, quebrava meu braço. Meu médico uma vez falou assim, André, só falta a coluna e o crânio, o resto inteiro você já se quebrou. Então, toda vez que eu contava uma história para alguém da minha vida, eu falava, nossa, minha vida passei minhas férias quebrado, minha vida passei quebrado. De repente eu estava repetindo um padrão. E o dia que eu falei, nossa, eu continuo falando isso, mas agora não é mais fisicamente, eu tava com problema financeiro, mas repetindo, né, um padrão. E falei assim, cara, como é interessante a gente entender, né, o que a gente fala para nós, como influencia os nossos comportamentos. Inclusive, deixa eu voltar na questão do sucesso. Pessoal, olha, obrigado, o engajamento está altíssimo aqui, o pessoal colocando. Dá uma olhadinha na sua definição de sucesso. Alguns critérios, né? Primeiro, está sob seu controle, sim ou não? Gera aprendizado, sim ou não? Faz um bem maior, sim ou não? Definição de sucesso, né? Quando eu gosto de trabalhar assim essa questão, a primeira coisa é ver se está sob seu controle, porque às vezes a gente coloca num sistema de tudo ou nada, sempre ou nunca, e a ideia é que a gente se sinta bem-sucedido todos os dias, todo momento, independente de dinheiro, independente de pandemia, de contexto. Então, quando a gente começa a olhar o que cada um escreveu aqui e ver, está sob seu controle? Uma vez as pessoas, me sinto bem-sucedido quando alguém me reconhece, ou me sinto bem-sucedido quando eu vejo alguém, ou quando acontece. Quando a gente coloca essas regras, quando e se, então, tem dias que você não se sente bem-sucedido, tem dias que você se sente. E a ideia é que a gente se sinta bem-sucedido independente, né, das nossas realizações. Né? Por exemplo, eu me sinto bem-sucedido bastante quando eu me cuido e me supero. E todos os dias, eu de uma forma ou de outra, eu me cuido. Eu vou me alimentar melhor, vou para academia, vou trabalhar, me supero num atendimento, num estudo, num paraquedismo que eu saio. Então, assim, a ideia é chegar no final da noite, no final do dia, e falar assim, deixa eu ver minha definição de sucesso ou de me sentir bem-sucedido. Me sentir bem-sucedido. E agora? Agora também. E agora? Agora também. Então, é legal a gente começar a ver essas pequenas, como, né, a Ju falou, de repente coloca numa folha de papel essas regras, né? O que eu penso sobre, né? O que é isso para mim? O que é aquilo? O que é o dinheiro? O que é relacionamento? O que é religião? O que é se sentir bem-sucedido? O que é trabalhar com o que você gosta? A gente vai começar a descobrir, né, alguns padrões, algumas regrinhas. E a ideia é que a gente construa uma regra, pelo menos, que seja a sua regra da sua vida, que você possa vencer. Né? Que a regra da minha vida é diferente da Ju. Cada um tem as suas regras. Mas que pelo menos essas regras tragam bem-estar e saúde para vocês, né? Então, descobrir num processo de autoconhecimento tanto as crenças limitantes, bem como as crenças, né, fortalecedoras. Já que tudo é crença, e crença é o que a gente acredita, e o nosso cérebro não sabe a diferença entre real e imaginário, né? Então, que a gente possa, pelo menos, criar, né, esse mundo interno e externo a qual a gente queira pertencer. Começando pelo nosso mundo interno, né? E André, teve uma recente, acho que um ano e meio atrás, no máximo, que eu tive clareza dela e passou uns 2 meses, a minha irmã fez uma sessão de Theta Healing e ela veio compartilhar comigo exatamente a mesma crença que eu nunca tinha olhado para ela como impulsionador e limitante ao mesmo tempo.
O meu pai, ele falava assim pra gente, quando a gente queria alguma coisa, ele fala, ué, vai lá, vai atrás, o não você já tem. E Uhum. eu sempre vi essa crença, sempre para mim, ela me fez sentido como algo impulsionador. Eu não, eu já tenho, eu vou atrás de um sim, eu vou atrás de algo maior, eu vou tentar, né? Então, e aí um dia, num processo meu, eu falei, gente, mas essa crença ela também é limitante, né? Porque eu sempre coloco o não na frente, o não vem primeiro de tudo que eu vou construir, né? E isso me trouxe algumas chavinhas aí que eu virei também, né? Então, assim, é legal quando, se vocês forem fazer esse exercício de botar no papel, né? O que que aquilo significa para você? Porque às vezes para mim algo que eu fale é super limitante e às vezes o André tem a mesma crença que eu, mas para ele aquilo não é limitante, né? Então você vai sentir no seu corpo, você vai olhar e vai falar, caramba, né? Parece que aquilo vem assim, cai uma ficha que você fala, nossa, que nem o André deu o exemplo dele aí, né? Do quebrado. Você fala, gente, mas quanto tempo que eu estou repetindo isso? E o que está implícito aqui, né? Então, assim, é um começo, gente. Não é que vocês vão resolver a vida de vocês com isso somente, mas o que eu digo assim, é um primeiro exercício simples que vocês podem pegar. Pô, eu tô com um desafio financeiro, eu tô com um desafio de saúde, ou são várias áreas. Coloca ali, e o que que isso significa para mim? O que é isso para mim? O que é sucesso? O que é saúde? O que é trabalho? O que é dinheiro? O que é amor? O que é alegria? Né? O que é relacionamento para mim? E veja ali o que, que pode estar te impulsionando, te bloqueando, te limitando, né? É um excelente começo, simples, mas que já vai trazer bastante clareza para vocês. Ju, tem algum exercício, uma prática que a gente possa fazer aqui com todos? Ou de visualização, de imaginação? Você poderia fazer alguma prática com todos nós? Podemos fazer uma prática. Eu estou pensando agora aqui qual. Eu gosto muito de um exercício de expansão, mas ele é um exercício que às vezes não é de primeira que as pessoas é, percebem. Então, não sei se eu vou fazer o de expansão. Estou pensando aqui. Eu posso começar com um, você pode engatar no outro, a gente pode cada um dar um presente aqui, se você quiser. Olha, delícia, né? Esse exercício de expansão ele é muito legal, mas eu demorei algumas vezes, mas as pessoas podem repetir em casa. Ele não é um exercício difícil, mas é um exercício que começa a trazer para a gente uma noção de que, de fato, a gente não é só esse corpo físico, né? A gente acha que é o corpo físico e que tem uma alminha presa lá dentro da gente, né? E com esse exercício a gente começa a entender que a gente é bem maiorzão do que tudo isso, que na verdade o corpinho ele é menor do que tudo a grandiosidade que a gente é. Então, a gente começa a se conectar com várias coisas do universo e perceber de fato o nosso real tamanho. E conforme você vai fazendo isso dia após dia, você vai captando essa grandeza. Então ele é muito gostoso. Eu posso fazer esse, eu acho que pode ser legal. Eu As acho que pessoas sim. estão repetindo. E aí, se você faz uma prática também, eu acho gostoso trazer aí a prática para as pessoas. Ó, o Fê perguntou se tem e-book. Ô, Fê, tenho o seu e-book que você quiser, eu posso colocar aqui já. E a gente... Eu ganhei o e-book dele. Aliás, eu Pessoal, também tenho uma resposta para o Fê. pessoal, pega o e-book do Fê, que é muito legal. É da live passada, IGTV sobre hipnose, vale a pena. Vale a Tá pena. salvo lá, eu não li ainda, mas tá salvo. Eu estou elaborando o seu e-book, tá? Eu tô fazendo para deixar disponível lá no meu site. Meu site ele está em reconstrução agora que eu mudei o logo. Em breve sai o e-book também. Vamos lá. Quer começar você? Começo eu. Posso começar. Então Então vamos lá. manda ver. Ótimo. Quanto tempinho a gente tem? Agora também tá liberado, né? Mais de uma hora, que eu Tá. nem sei. Aqui estamos no momento presente para quem está aqui. Então, quem quiser receber o presente, né, fica com a gente. Fica com a gente. Então vamos lá. Então vamos fechando os nossos olhos, trazendo atenção ali para o nosso coração. Vai relaxando os braços, vai relaxando os ombros, se conectando com você, fazendo algumas respirações bem profundas, inspirando, trazendo novo, soltando o que não quer mais.
E aí eu vou pedir para vocês imaginarem vocês, a energia de vocês, vocês se expandindo para o tamanho do espaço que vocês estão. Então, se vocês estão numa sala, expanda-se para o tamanho dessa sala, em todas as direções. Imagina você se expandindo, expandindo de tamanho para todos os lados, para cima, para baixo, para os lados, para frente, para trás, até vocês ocuparem todo o espaço do local que vocês estão. Seja um quarto, uma sala. Vai ampliando. Imagina você ampliando de tamanho, tomando todo esse espaço. E vai ampliando um pouco mais. Vai ampliando para o tamanho do local que vocês estão, uma casa, um apartamento, um escritório. E vai ampliando ainda mais. Imagina vocês ampliando de tamanho para todos os lados, o tamanho do bairro agora. Amplia mais. Aonde mais vocês podem chegar? Amplia mais. Amplia do tamanho da sua cidade. Imagina você se expandindo do tamanho da sua cidade. E vamos mais, porque a gente pode mais. Vamos imaginar agora a gente expandindo do tamanho do país. Imagina, começa a imaginar até onde você pode chegar. Expande o seu ser em todas as direções do tamanho do país. E já que a gente consegue chegar tão longe, vamos imaginar expandindo mais ainda do tamanho do planeta. E como seria a gente mais além do tamanho do universo, expandindo em todas as direções, por todos os lados. E comece a perceber o seu tamanho, de onde você vem, quem é você. Tem essa percepção da sua grandiosidade, do tamanho que você é, muito maior do que você pode imaginar. E aos pouquinhos, vai trazendo de volta a atenção para cá, para esse espaço, para essa live. Vai abrindo seus olhos. E é isso. Nossa, delícia. Pessoal, como vocês estão se sentindo? Conforto Ou desconforto? Coloca aqui, ou se você tiver o nome desse sentimento, eu estou me sentindo muito feliz, feliz e expandido, né? Foi, nossa, foi lindo, lindo, lindo. Agora tava engraçado aqui no meu escritório, na minha sala. Não sei se dá para ver, ó. Deixa eu ver se quem tá ali no cantinho, ó. Ah, sim, ela apareceu. Aquela da live que ela tinha vindo também? Tá com o barrigão para cima aqui, ó. Olha lá. Essa é a Lua. Mas foi, é ele ou ela? Essa é a Lua. Mas na live era ela que apareceu aquela vez também? É. Ela gosta das nossas lives. Gosta. Estava aqui, estava muito legal. Ó, o sentimento de conforto, leveza, medo, muito bom. E o pessoal, tá tudo certo, né? Tem aqui. Que enorme que nem a Alice. Que coisa boa. Quem colocou medo aí, que foi a Amy Neves, você pode aos pouquinhos, sem né, não tem que forçar nada, mas aos pouquinhos faz mais uma vez, faz outra vez, porque é um exercício tão simples, mas ele é tão grandioso que talvez no começo a gente sente medo, né, desse soltar, desse expandir. Como assim, né? Porque a gente vai tão além, e aí a gente começa a ter consciência assim, caramba, eu sou muito maior do que eu imaginei, muito maior do que o corpo aqui, que eu tô, né, presa como se só ele existisse, né? Processo mesmo de soltar, de cada vez que você vai fazendo, você fala, uau, eu posso ir mais além, mais além, mais além. Olha o tamanho que eu sou, né? Então, é muito gostoso. O medo de perder o controle às vezes aparece, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Né? É um processo mesmo, né? E
e acho que a gente vai aprendendo, né, que justamente, como eu até falei no começo da live, uma pessoa resiliente, ela sabe que o inverno vai passar, ela entende que tem coisas que estão sob nosso controle, tem coisas que não estão, tem coisas que a gente está pensando em fazer ou fazendo, se vale a pena a gente continuar pensando em fazer ou fazer. Então, tudo isso são coisas que a gente vai aprendendo com o processo, né? Não tem certo e errado, mas é justamente um passo de cada vez, não tem linha de chegada, né? Cada um tem a sua jornada, mas que se cada um criar, né, o hábito de se desenvolver, o hábito de justamente poder se conhecer, se expandir e contribuir para o mundo ao qual deseja viver, é assim que a gente vai construindo mesmo um mundo melhor, né? Acho que foi muito, muito legal. Leveza, sensação de poder, de gratidão. Que legal, meu. Que Antes legal. de você fazer a sua prática, eu posso só comentar uma coisa aqui que eu acho importante falar para as pessoas sobre tudo isso que a gente conversou, que é não desista, né? Porque a nossa mente é como se ela tivesse aí pilotando. Quem assistiu Divertidamente, aquele filme com os desenhinhos, as emoções, controlando, né? Vai talvez ter uma clareza maior do que eu estou falando aqui. Mas a nossa mente, ela está no controle, né, o tempo todo. Então, quando a gente vai ter um movimento de criar um novo hábito, ela vai fazer de tudo para você não instaurar esse novo hábito na sua vida. Então, é aquela coisa, né? Eu vou começar a mudar a alimentação para emagrecer. Eu vou começar um esporte novo, eu vou fazer tal coisa. É aquela coisa que você fala, nossa, eu fiz 3 dias e parei, comprei a bicicleta tá lá jogada na salinha. Emagreci no primeiro mês 5 quilos, depois voltou tudo. Por quê? Porque ela faz esse processo. Por isso que o hábito é aquilo que eu falei no começo da live. A nossa mente, ela aprende por repetição. Então, assim, seja compassivo, compassiva com você e não desista. Então, aquela hora que você tá lá, que toca o alarme, tá aquele quentinho nesse frio e a mente fala assim, ah, não, você vai treinar agora, você vai estar de bike agora nesse frio. Não vai, não. É nesse momento que você tem que ativar ali o botãozinho da consciência e falar: ah, danada, você quer me pegar aqui, né? Você quer que eu continue no mesmo lugar. E aí é você pular da cama mesmo e vai fazer. Às vezes a gente fica esperando a motivação, né? E eu acho que isso é um grande vilão. Porque a gente fica assim, ah, e quando eu tiver motivação eu faço tal coisa. E eu percebo que a motivação ela vem depois. Você começa a fazer atividade e aí quando você vê se está fazendo e a motivação ela aparece, né? Eu brinco quando eu falo que baixa a dita em mim. A dita é quando eu resolvo, às vezes, né? Eu tô aqui na terceira semana sem faxineira, que o marido dela pegou Covid, agora ela pegou também. Amanhã vai vir uma substituta me acolher aqui, mas eu faxinei a casa nas 2 últimas semanas. Então, você olha e você fala, meu, por onde que eu começo? Mas a hora que você começa e que você começa a ver tudo organizado, tudo ficando limpo, a motivação ela vem. Então, se vocês ficarem esperando a motivação lá embaixo da coberta quentinha, vocês não vão sair do lugar. Então, tenham compaixão com vocês, mas tenham a consciência de quando a mente vinha ali, ó, blá, 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 blá. Vocês comecem a atividade de vocês que a motivação vai vir. Que legal. Eu gosto de falar que é habituação, né? Boa. A motivação, ela vem depois da habituação, né? A gente vai se habituando, habituando, habituando. E, Sim. de fato, a motivação, ela nos ajuda depois a continuar nesse processo e criar novos hábitos também, né? Bom, vamos fazer uma para a gente agora, né, fechar a nossa live, que tá super, super, super legal. E se deixar, que nem a live que a gente fez com você, né? 1h30 de live. 1h30. Coisa boa, né? Bom, a ideia dessa prática também é uma prática, ela é simples, né? No sentido de aprendizado, é fácil de você aprender, fácil de aplicar, fácil de ensinar. É uma prática de coerência cardíaca, para, se você também quiser usar para solucionar ou trazer respostas para perguntas que você queira, né? Fazer para você mesmo, seja para a vida pessoal ou profissional. Então, se você tiver alguma coisa aí que você queira ou se sentir diferente, ou fazer diferente, ou ter uma resposta, tá?
vai ter um momento onde a gente vai entrar em coerência cardíaca e você vai poder perguntar para o seu coração e deixar o seu coração trazer em forma de, ou de metáfora, ou, enfim, da forma que vier, tá? A pergunta que você vai fazer para você mesmo, quando eu, né, fizer a sugestão para você fazer essa pergunta, use a palavra, sempre comece a pergunta com como. Como? Como eu posso ter um melhor resultado aqui? Como eu posso me sentir melhor ali? Como eu posso ter uma melhor escolha? Né? Ou o quê? Tá? A gente não vai usar por quê. Esse é o único acordo entre, né, nessa prática. A gente usa o quê ou o como. Tudo bem? Muito, muito simples. Então, se você tiver algo que você queira mudar, um relacionamento, um sentimento, alguma coisa que você queira saber, perguntar, né? Deixa aí e a gente vai usar o momento certo para deixar essa pergunta vir com uma resposta e vale a primeira resposta. Ah, André, não veio nenhuma resposta. Percebe como você se sente com a pergunta, tá bom? Fecha seus olhos um pouquinho. Foque sua atenção na região do seu coração. Se você quiser colocar uma das suas mãos na região do seu coração, isso favorece você entrar em contato com essa prática. Imagine a sua respiração fluindo para dentro e para fora, da região do seu peito, da região do seu coração. Uma respiração um pouco mais profunda e lenta do que de costume. Você pode inspirar por 5 segundos. Soltar o ar por 5 segundos. Ou no ritmo que for confortável para você. O importante é que o tempo da expiração seja o mesmo tempo da inspiração e que ela seja mais lenta do que de costume. Conforme você respira, imagina na sua frente uma grande tela. Pode ser uma tela de cinema, uma grande televisão, com a cena que melhor represente essa pergunta. E deixa pausado, como se fosse uma imagem, uma foto. E apenas respire profundamente e observe essa cena e represente essa pergunta. E pergunte para o seu coração como você pode obter o melhor resultado em relação a essa cena que você está vendo aí na sua frente. O que você precisa fazer? E continue respirando e deixe que nessa tela que está pausada vai se revelando a resposta em forma de imagem, som, palavras, metáforas. Simplesmente deixe aparecer e continue respirando profundamente. Quando você tiver a resposta aí na sua frente, se comprometa com o primeiro passo. Qual a primeira ação que você pode fazer para ir em direção a essa imagem que se revela na sua frente? Sabendo que é possível sentir, fazer ou pensar diferente em relação a essa situação, você pode abrir seus olhos. No seu momento. Isso. Que delícia! Não tem certo, não tem errado. As respostas que nossa intuição, nosso coração traz, muitas vezes, às vezes não traz uma imagem, mas traz um sentimento. Se vocês forem capazes
Se vocês forem capazes de, pelo menos, olhar aquilo que você quer melhorar e se sentir diferente, o coração que sente o problema não é o mesmo coração que resolve o problema. Então, se eu já me sentir diferente olhando a mesma situação, a gente já está no lugar certo. Uma vez uma pessoa falou, André, não veio nada. Na verdade, veio uma coisa nada a ver. Veio um sutiã preto. Sutiã preto, né? Ela e outra, esse sutiã preto nem eu uso, porque é só essas mulheres agressivas e tal. Ela, nossa, eu preciso ser mais agressiva em relação à minha vida profissional, preciso estudar mais, preciso isso, preciso daquilo. A resposta bem da maneira que cada, né? O nosso coração, a nossa mente, eles trazem muitas informações de formas metafóricas. Então, espero que vocês acolham essa resposta. E para a gente finalizar, eu queria saber se, né, coloque aqui no comentário como vocês estão saindo dessa live, né? Conforto ou desconforto, a experiência que a gente pudesse sair melhor do que a gente entrou, enquanto vocês colocam aqui, né, as respostas de vocês. Ju, considerações finais, por que valeu a pena a noite de hoje? Ó, eu já deixei o mantra do Access aqui para vocês. Quem quiser praticar, fica o convite. Falar na hora de dormir, algumas vezes, na hora que você acordar. Qual é a intenção que você coloca no seu dia quando você acorda? Experimenta falar esse mantra algumas vezes de manhã. E quando você vai para o sono, o que você leva para o seu sono? Preocupação? Você quer levar algo mais gostoso? Então, experimenta falar esse mantra. E eu coloquei aí que glória para esse mantra significa abundância, tá? Então fica o convite para vocês. André, eu acho que só pelo fato da gente poder contribuir, né, poder espalhar isso que a gente usa na nossa vida e que a gente descobriu com o propósito, né, de poder levar para mais pessoas, de ver que a gente pode mudar a nossa vida e que então pode contribuir com os outros. Então, estar aqui falando, para mim é um prazer, eu adoro fazer essas lives, eu vou dormir assim, toda vez que eu faço live, eu vou dormir assim, ai, que delícia, né? Quando eu termino minhas classes, é a mesma sensação, às vezes eu tô cansada, porque acordei 5, 6 da manhã, mas assim, é uma sensação deliciosa saber que a gente pode de alguma forma, às vezes uns ajudou mais, outros menos, mas levar alguma coisa aí que pode ser uma contribuição para as pessoas. Então, só por isso, já vale muito a pena para mim. Eu agradeço imensamente o seu convite. A gente tem uma história muito gostosa, né, de ter se conhecido aí por um amigo em comum. E hoje conheço a Ju online, ainda falta conhecer a Ju presencialmente, precisamos elaborar esse encontro. Então é isso, eu só tenho a te agradecer, espero que as pessoas tenham gostado do que a gente trouxe aqui, né? E que tenha sido em algum nível uma contribuição para as pessoas. Que legal, que legal. Ju, eu agradeço novamente, de coração. Foi super deliciosa a live, tem muita informação, vai ficar gravado. Então, para a gente poder assistir de novo, tem muita informação mesmo. Nossa, tem do começo ao fim, da sua apresentação até agora, tem tanta coisa boa para a gente rever. E para mim ficou uma imagem, né, agora no final, justamente aquela pedrinha caindo no lago, que aquelas ondinhas vão sendo, né, feitas. Minando, O quanto né, essa contribuição a essa zona de impacto, a primeira, que são as pessoas que estão aqui online, as pessoas que estão levando esse sentimento para dentro da casa delas, e dentro da casa delas elas podem contribuir com outras pessoas, e assim vai. Então, assim, a gente não tem ideia para onde essa zona, né, essa zona de impacto do bem vai chegar, mas é uma gratidão imensa que eu estou sentindo. Eu queria te agradecer todos vocês que estão até agora aqui com a gente. A presença de vocês é o que dá energia para a gente aqui, né? Tá todas as segundas-feiras trazendo, né, novos convidados aqui, eu e a Ju hoje. Então, a qualidade da presença de vocês é que mantém esse campo amoroso, e a gente pode fluir, não tem nada combinado aqui, a gente entra, inclusive antes, né, de se falou, a Ju e eu falei, e aí, vamos voar, né? deixa fluir, o campo é muito sábio, né, o assunto surge. Então, Ju, parabéns pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo, obrigado, sinta-se abraçada. A Ju deixou um beijão para você, e um grande beijo e um grande abraço para todo mundo aqui.
Gente, mesmo quem não viu agora, depois pega, o André vai compartilhar a live lá, manda, pode ser contribuição para mais alguém, né? Às vezes a gente está aí tanto querendo ajudar as pessoas, contribuir, e às vezes é uma live, é uma palavra, é um mantra, é um exercício